Hoje o Martinho conta uma história real que infelizmente não teve um bom final. Desde a periferia até o asfalto, essa história é contada por todo o favelado. Dois corações unidos num sentimento, novinha e guerreiro em um só fundamento. Mesmo no sofrimento e na vida louca, por ela ele queria até sair da boca. Infelizmente foram vítimas de intrigas, recalque de invejosos destruíram suas vidas. Felicidade alheia incomodou o milhão, mexeu com a mente do guerreiro usando a conspiração. Assim dizia o perigoso elemento: meu mano, escuta só o que ela tá dizendo, que não te ama mais e até rolou traição. Já era, o recalcado envenenou a mente do irmão. E o guerreiro partiu atrás da mina com a Hornet 19 na mão, cheio de ódio pela tal traição. E tá de volta a seu lado neuroticão. E quando a encontrou, deu logo dois tirão no peito que a derrubou. Com muita dor chorando ela perguntou: qual é o motivo desses tiros, meu amor? Ele respondeu: te dei o meu amor, mesmo assim você me traiu. Foi nessa hora que a tua casa caiu. Desesperado ele ficou quando a ouviu, quando a ouviu. No último suspiro falou: eu nunca te traí, quem sua mente envenenou. Sua mãe chorando gritou quando ela morreu: minha filha tava grávida de um filho teu, de um filho teu. A moral da história eu já vou contar. Não é em qualquer um que se deve acreditar. Ele acreditou, hoje chora demais. Seu grande amor não volta mais. Ele percebeu, fatalmente atrasado, que a semente do mal pode estar do seu lado. Fez chorar a mãe, dois irmãos e o pai, porque ela não volta mais. Hoje o Martinho conta uma história real que infelizmente não teve um bom final. Desde a periferia até o asfalto, essa história é contada por todo o favelado. Dois corações unidos num sentimento, novinha e guerreiro em um só fundamento. Mesmo no sofrimento e na vida louca, por ela ele queria até sair da boca. Infelizmente foram vítimas de intrigas, recalque de invejosos destruíram suas vidas. Felicidade alheia incomodou o milhão, mexeu com a mente do guerreiro usando a conspiração. Assim dizia o perigoso elemento: meu mano, escuta só o que ela tá dizendo, que não te ama mais e até rolou traição. Já era, o recalcado envenenou a mente do irmão. E o guerreiro partiu atrás da mina com a Hornet 19 na mão, cheio de ódio pela tal traição. E tá de volta